Fala pessoal do Motor1.com, hoje a gente está aqui num podcast mais do que especial, uma presença ilustre. Estamos aqui com o piloto Lucas de Grassi, já atuou na Fórmula 1, já foi campeão da Fórmula 3 e mais importante para a conversa de hoje, é um dos cofundadores da Fórmula E e também foi campeão da temporada 2017. Hoje a gente está aqui com o Lucas de Grassi, por favor. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Muito obrigado. Então a gente está aqui na esteira de um podcast que você já gravou como motorsport.com, então se você quiser assistir a parte mais desportiva dessa conversa, pode correr lá no motorsport.com no YouTube também para assistir o podcast. Hoje, Lucas, eu queria propor uma conversa mais sobre a tecnologia de eletrificação. Você é bem envolvido em eletrificação, embaixador da ONU, inclusive, mas a gente está vendo alguns retrocessos, né? O pessoal está reconversando essa questão da eletrificação, principalmente Europa, Estados Unidos. Pelo menos no esporte, a gente está vendo uma bifurcação, né? Tem muita gente correndo para a eletrificação, mas também tem as conversas aí com gasolina sintética. Você vê algum futuro em ambas ou competindo em paralelo? A gente começa com uma pergunta boa já, né? O seguinte, olhando de uma visão um pouco mais ampla, você precisa de energia para gerar movimento, né? Então você pode pegar essa energia, ou energia química, ou energia armazenada em elétron, ou enfim, e transformar isso em movimento. E qualquer tipo de tecnologia que a gente fale dessa transformação tem os prós e os contras. Então não existe essa discussão binária, o elétrico é bom ou ruim, o combustível é bom ou ruim, não existe. Existem nuances e detalhes de como essa tecnologia é feita, como a gente vai usar e aonde ela vai ser aplicada. Por exemplo, para avião, não dá para você fazer um 747 elétrico. A densidade energética da bateria não deixa um avião 747 elétrico decolar e voar de São Paulo para Londres. Não existe essa tecnologia ainda, então é impossível. Obviamente a melhor solução é um combustível, um hidrocarboneto padrão, uma querosene da vida. Então, quando a gente olha para carro, depende da aplicação. No caso específico da gasolina sintética, ela é excelente porque ela é carbono neutro. Você pega a água, faz a hidrólise, pega o hidrogênio, né, a água H2O. Então você pega o hidrogênio, você precisa criar um hidrocarboneto. O hidrocarboneto é hidrogênio e carbono. É a mesma coisa de um carboidrato que você come, na verdade, né? Não muda muito. A planta faz isso com fotossíntese. Na gasolina sintética, você pega a água, faz a hidrólise, pega o hidrogênio, pega o CO2 do ar, também quebra o C do O, pega o carbono, junta o hidrogênio da água com o carbono do ar, que você tirou do ar, e gera uma cadeia de H e C, que é o hidrocarboneto. Se ele é muito longo, ele é um diesel. Se ele é mais curto, ele é uma gasolina. Então depende. Então dá para fazer isso? Dá. Qual o problema? O problema é que você precisa de muita energia para fazer isso. Para você quebrar esse bond do H com o oxigênio da água e do C com o O2, você precisa de muita energia. Por quê? Porque quando você queima ele, você faz exatamente o oposto. Você gruda o H com o O e o C com o O. Com oxigênio, então você joga o hidrocarboneto com o ar, queima ele, a energia ela é igual, né? A energia ela é sempre conservada, é só a entropia que muda. Então, nesse caso, a gasolina sintética, o problema dela é que ela requer muita energia. E o mundo tem escassez de energia atualmente, não tem excesso. Então, para você usar mais energia ainda para fazer combustível sintético, não faz sentido num ponto de vista comercial. Porém, para carro de corrida, que é 0,00001% do gasto de combustível do mundo, faz sentido. Aliás, faz mais sentido do que fazer motor híbrido para competição. Se for a justificativa diminuir a quantidade de carbono emitido. Só que o etanol faz a mesma função. O etanol nada mais é do que esse mesmo processo de gasolina sintética, só que feito por uma fotossíntese. Pela própria planta da Pela própria planta. Ela pega a água, pega o carbono do ar,
faz a fotossíntese, gera o açúcar, que é um hidrocarboneto. Esse açúcar vai para a fermentação e vira álcool. Você desidrata o álcool e faz uma querosene, um combustível sintético também. Então, na verdade, é o mesmo processo. Os dois são carbonos neutros e os dois servem o mesmo propósito. A vantagem do etanol é que a gente já tem no Brasil uma produção em escala, na qual não compete com a energia do grid, e que você já faz a um preço compatível a um combustível fóssil que você tira da terra. O combustível fóssil nada mais foi do que também esse processo de fotossíntese, só que acumulado durante bilhões de anos. Então, enfim, é uma discussão na qual, de novo, não precisa ter essa polarização que tem hoje no mercado. E, infelizmente, a gente não tem energia e nem espaço de terra de agricultura para transformar todos os carros do mundo em combustível sintético ou etanol. Voltando aí para a sua experiência com a Fórmula E. Você estava lá no começo, você foi campeão da categoria e a gente viu uma evolução muito rápida nos carros da Fórmula E. Da mesma forma, a gente está acompanhando uma evolução tecnológica da própria bateria. Sim. Então, a gente tinha uma previsão aí de chegar em $100 por quilowatt-hora em 2030, mas esse ano na China já estão trabalhando previsão para $53. Né? Você acha que, assim como foi na Fórmula E, a gente vai ver essa evolução grande também em carros de rua? Sem dúvida. E por isso que eu sou muito a favor da tecnologia elétrica. Da mesma forma que a gente acabou de falar do combustível sintético, por que ele não vai funcionar, porque ele é ineficiente do ponto de vista de energia, o carro elétrico ele é o mais eficiente possível do ponto de vista de energia. Hoje a gente está falando dos motores da Fórmula E numa conversão de 98%, até mais, até 98,7% dos elétrons, né, da corrente elétrica da bateria em movimento, considerando o inversor. O inversor é 99 ponto alguma coisa e o motor elétrico é 98 ponto alguma coisa. No total dá uns 98% de eficiência. Isso é tão eficiente que praticamente você não precisa mais de radiador para fazer resfriamento do motor mais. Então, nada na natureza é 100% eficiente. Então os motores elétricos são os mais eficientes. Então é muito mais eficiente você gerar esse elétron por uma placa solar ou como for você gerar, ou com uma usina nuclear, o que for, com uma turbina a gás, transportar esses elétrons e colocar direto numa bateria e rodar num motor que é 98% eficiente, do que você pegar esses elétrons, fazer a hidrólise da água, pegar o H, juntar com o C, transportar de caminhão, colocar no tanque e queimar no motor a combustão, que é 30% eficiente. Então, do ponto de vista de eficiência, de uso de energia para gerar movimento, a parte de eletrificação faz muito sentido. Daí você tocou num ponto muito interessante, que é o preço do quilowatt-hora. O preço do quilowatt-hora é diferente da densidade energética das baterias. Você pode ter uma bateria muito barata, e você vai ter baterias muito baratas por quilowatt-hora armazenado, que não necessariamente ocupam o volume e o peso necessário para a mobilidade elétrica ou para um carro de corrida ser 100% elétrico. A gente tem tecnologia para fazer um Fórmula 1 100% elétrico? Não tem. Tem talvez para uma volta, 2, 3, mas não para fazer uma coisa de 2 horas. Então, do ponto de vista de mobilidade urbana, de mobilidade de pessoas no dia a dia, o custo faz muita diferença. Faz mais diferença se o cara gosta do barulho do V8, faz mais diferença do que qualquer outra coisa. E o custo de um veículo elétrico, a tendência é diminuir cada vez mais, a um ponto de ficar praticamente inviável a competição com o motor a combustão. Daqui 5, 10 anos, como você bem falou, a $50 o quilowatt-hora, um carro elétrico vai ser muito mais barato, o equivalente à combustão. Além de você gastar menos por quilômetro rodado. Menos peça móvel, não tem embreagem, não gasta freio, não precisa de válvula, não precisa trocar correia. Enfim, você não precisa nunca mais ir num posto, você carrega na tomada da sua casa. Então, a Fórmula E tem sido um laboratório dessas tecnologias e cada vez mais isso vai ser relevante para o veículo comercial. Isso não significa que a competição precisa ir para o mesmo caminho. A gente também vai precisar de motores a combustão para aviões, para outros tipos de carro, para outros tipos de aplicações.
Então dá para a gente ter uma combinação de diferentes tecnologias sendo desenvolvidas como laboratório em diferentes áreas do motorsport também. Bacana. E, inclusive, na Fórmula 1 está tendo essa discussão do próximo regulamento, onde vai ter 50% de propulsão a combustão e 50% elétrico, que me leva para a pergunta sobre híbridos, né? A gente fala muito de várias soluções para atender toda a população, né? Não só uma, e o híbrido aparece como um meio termo. Isso. Mas é um meio termo útil ou é um meio termo que você tem o pior de dois mundos, por exemplo? Não, por enquanto é um meio termo útil, porque a tecnologia da bateria está passando por um processo de aumento de escala, de cada vez ficando com custo mais baixo. E então, cada vez mais, da mesma forma que a Fórmula 1 está indo para a hibridização, os carros estão indo também cada vez mais para serem mais híbridos. Porque híbrido não é binário, híbrido não híbrido. Depende do tamanho do motor híbrido e tal. Na verdade, todo carro a combustão ele é híbrido, ele tem um alternador, que é um motor elétrico, na verdade, e uma bateria. Né? Mas a gente está falando dos plug-ins e dos híbridos mais modernos, eles estão passando por esse cenário. No futuro, cada vez mais para você ganhar eficiência, o carro vai ficar com um híbrido maior, um elétrico maior dentro do híbrido, que é o mesmo caso da Fórmula 1, para ganhar eficiência. A gente até discutiu isso no motorsport.com, na nossa conversa. Para ganhar eficiência, os motores estão ficando cada vez mais elétricos, e é o único jeito de você transformar um motor a combustão em mais eficiência, em ser mais eficiente. É natural, para quem talvez não entenda em detalhe como funciona o motor a combustão, falar, mas você está falando que a tecnologia das baterias e dos motores elétricos vão evoluir muito, o motor a combustão também pode evoluir muito. E isso não é verdade. As barreiras de evolução tecnológicas, elas são dentro do framework das leis da física. E o motor a combustão, ele se coloca numa posição de conversão, de expansão de gases para movimento. E essa expansão de gases, que é o ciclo Otto, ela tem um limite de eficiência máximo, que é a diferença de temperatura dos gases internos e externos, que não dá para você chegar perto de uma eficiência de um motor elétrico. No máximo ali uns 50%, falando de materiais exóticos, etc. Então a evolução do motor a combustão é limitada pelas leis da física. Então por mais que a gente tenha 100 anos de investimento em motor a combustão, eles nunca vão chegar perto desse tipo de eficiência. Então os híbridos vão ser uma solução ideal no meio do caminho, inclusive para quem de repente anda na cidade com o carro 100% elétrico, porque o cara anda pouco na cidade, só que ele quer viajar todo final de semana, ele tem uma fazenda a 500 km de distância. A gente não tem infraestrutura no Brasil ainda para ser 100% elétrico. Então não dá para o cara ter um carro elétrico durante a semana, o cara não pode ter 2 carros, ele vai ter um híbrido. Perfeito. Principalmente um PHEV que vai te dar uma autonomia elétrica maior, você consegue carregar em casa como se fosse um Exato. elétrico, e se pegou a estrada... E isso vai acontecer até você ter uma maturidade de infraestrutura, você tem uma maturidade do mercado, a tecnologia evoluir, e essa transição vai acontecer nos próximos anos. Como você bem falou, essa transição talvez demore mais do que os governos esperam, pelo menos, mas ela vai acontecer de uma forma ou de outra. Em busca da eficiência. Né? Em busca não só da eficiência, do custo. O que a gente vê do mercado é que ele busca custo. Né? Como você transporta pessoas e bens da forma mais barata possível. E um jeito de você gerar valor é ganhando eficiência. E daí sim, indo para a eletrificação por causa disso. Mas não necessariamente por causa disso. Você não pode impor. O mercado é muito... Por isso que ele está tendo esse recuo. Você não pode impor um ganho de eficiência cobrando um preço mais caro. O mercado não se ajusta. Você precisa ou de um subsídio ou de um processo regulatório que afeta, que piora a qualidade de vida das pessoas. Então, naturalmente, esse processo precisa acontecer via custo, não só eficiência. Uma vez tendo custo, você não precisa de subsídio, que foi toda a questão da queda de elétricos na Europa. Né? Os subsídios começaram a cair e as pessoas pararam de comprar. Porque a tecnologia não estava madura o suficiente. Por que você precisa de um subsídio quando a tecnologia não está madura? Quando o subsídio faz sentido? O subsídio só faz sentido para você aumentar a escala, para você baixar o preço. Então, o subsídio só durante um período é para você aumentar a escala e baixar preço, para depois o mercado se autoajustar. Você manter um subsídio ou manter um imposto temporário, que no Brasil é mais do que subsídio, que acontece direto, ele é sempre prejudicial ao mercado, ao valor criado por aquele produto ou serviço. Agora que a gente abordou elétrico e híbrido, combustível sintético, tem um outro fator aí correndo meio que em paralelo, que é o desenvolvimento de veículos a hidrogênio. Inclusive tem uma categoria, a Extreme E, de Rally,
que deve se encaminhar para a adoção de hidrogênio também. Como é que está o cenário do hidrogênio dentro dessa busca de eficiência tanto no esporte quanto nos carros? O hidrogênio é algo muito interessante. Eu sou bem cético nessa transformação da sociedade ou do nosso processo econômico de fossil base, né, de ser baseado em combustíveis fósseis para hidrogênio, para a indústria em geral. A gente vai precisar de hidrogênio, por exemplo, para fazer aço de baixo carbono e tal, mas transformar toda a indústria em hidrogênio vai ser muito difícil e não faz sentido do ponto de vista de custo. Mas, nos carros a hidrogênio, o que é o carro a hidrogênio? Às vezes o pessoal nem sabe, né? O carro a hidrogênio não é nada mais do que você armazenar esses elétrons que você iria armazenar na bateria. Em vez de você armazenar de forma química com um íon e um cátodo e um anodo, na qual esses elétrons ficam separados, você vai armazenar em hidrogênio. O hidrogênio nada mais é do que um próton com um elétron rodando em volta dele. Então você pega esse elétron, quando você passa numa célula combustível, junto o H com oxigênio, vira vapor d'água, e esse elétron gera uma corrente elétrica. Então nada mais é que um carro elétrico, um carro a hidrogênio, só que ao invés de ter bateria, ele armazena o elétron na forma de hidrogênio. E carrega o próprio gerador, né? E na verdade não tem gerador, na verdade ele simplesmente armazena a energia de forma física em gás de hidrogênio, ao invés de armazenar de forma química dentro de uma bateria. Mas é o armazenamento da energia que é diferente. E você tem uma complexidade a mais, que você precisa da célula combustível para fazer essa transformação, para gerar o elétron livre e gerar a corrente elétrica. O hidrogênio pode ter aplicações muito interessantes, parte naval, a parte de aviões ou de drones elétricos, desses eVTOLs, porque o hidrogênio é muito leve, né? Ele ocupa muito volume, mas ele é muito leve. Mas eu sou muito cético na utilização de hidrogênio para carro. Por quê? Porque é caro. Não porque é ineficiente, é melhor ou pior, mas porque é muito caro você armazenar, transportar, encher o tanque de hidrogênio. Você precisa de um tanque que requer uma pressão gigantesca, uma célula combustível que é complexa. Então, no final, e para produzir o hidrogênio, você perde eficiência também. A gente volta ao processo da hidrólise da água, que você precisa colocar um monte de energia para separar o H do O. Até é legal colocar para quem está assistindo que o hidrogênio ele é um elemento químico que ele é radical, ele está sempre querendo se juntar com outro elemento químico. Então você tem que separar ele de outra coisa. E armazenar, e ele é muito volátil. O átomo do H2 ele é muito pequeno, ele escapa qualquer tipo de brecha, até mesmo por alguns metais, ele acaba escapando por entre os metais, de tão pequenininho que ele é. Então é difícil armazenar, é difícil transportar, é caro. Então eu sou muito cético em relação ao carro hidrogênio. Mas o desenvolvimento dessa tecnologia é interessante porque vai ser usado em outras coisas. Então a Extreme E, que era o rally elétrico, está virando o Extreme Age, que vai ser praticamente a mesma coisa, só que com hidrogênio e célula combustível. E com outro desafio aí para mim, para aprimorar a tecnologia, né? Porque sem dúvida. No ano passado eu andei num BMW X3 a hidrogênio, que tiveram que fazer um monte de adaptação no carro. O tanque de hidrogênio é gigantesco para armazenar 6 kg de hidrogênio. É de fora a fora no carro o tanque, é de fibra de carbono, 6 kg de hidrogênio apenas. Tem a vantagem de que na hora de abastecer é quase como um carro a gás, né? Sim. Então só espeta uma mangueirinha e vai embora. Mas ainda tem toda essa questão de como armazenar, como obter o hidrogênio. Pode ser uma coisa mais cara para o futuro. E um risco também alto em termos perto de um acidente ou de uma combustão, porque o hidrogênio é altamente explosivo. Então, assim, você tem uma série de outras complicações interessantes ao redor do hidrogênio. Esse recuo agora da União Europeia, Estados Unidos nem tanto. Estados Unidos quer andar de picape V8 e tá tudo certo, né? Mas a Europa estava com aquele limite de 2035 para terminar a produção de motores a combustão puros e começou a voltar essa questão. Caiu o subsídio, as vendas caíram, como você falou, a tecnologia ainda não teve o tempo de se baratear ao ponto de ser competitiva sozinha. Você acha que a gente vai ver esse movimento se alastrar? Mais lugares vão para essa parte de recuar em relação à proibição dos motores a combustão? Grande parte desse recuo é simplesmente porque os governos não têm a menor ideia do que eles estão fazendo na maior parte do tempo. Qualquer processo regulatório de incentivo, ou o Lula falando de inteligência artificial, os governos não têm noção do que eles estão falando em várias situações. Na Alemanha foi muito claro isso quando eles acabaram com as usinas nucleares.
por causa de um movimento populista. Depois tiveram que comprar gás da Rússia. E quando teve a guerra da Rússia, ficaram sem energia, tiveram que subsidiar 200 bilhões de euros em energia. Teve que abrir mina a carvão por causa dessa situação. E com carro elétrico não é diferente. Os governos superestimaram o desenvolvimento da tecnologia e tiveram que mudar o processo regulatório, criar subsídio para tentar acelerar uma indústria que não estava madura. Qualquer transição energética demora muito tempo para acontecer e precisa ser feito da forma de custo, que o custo seja correto. Não só o custo de CAPEX, mas o OPEX e a depreciação do ativo seja da forma correta. E isso não foi feito assim. Eu sempre fiquei muito chocado com esses targets de não poder vender mais carro com a combustão em 2030 e tal. Eu sou muito mais a favor de deixar o mercado naturalmente se desenvolver e haver essa transição gradual do que você colocar barreiras ou impostos ou subsídios públicos que poderiam ser usados em outras áreas, porque não existe subsídio de graça, você está colocando subsídio no carro elétrico, você está deixando de colocar em outro lugar. Então eu sempre fui contra isso. E a gente passou por isso, por esse hype cycle, né? Essa sensação otimista que o veículo elétrico é essa solução para tudo, e agora eles entenderam que a tecnologia não está madura o suficiente. Isso é totalmente compreensível e lógico, na minha opinião. E é uma surpresa que isso não foi feito da forma correta já de início. Então não é uma surpresa, né, nesse ponto. Porém, isso obviamente tem um impacto relativamente grande na Fórmula E, nos patrocínios, porque as pessoas não entendem porque isso está acontecendo, fala que o veículo elétrico vai morrer pela quarta vez, tem um jornalista famoso aí que fica falando que é a quarta vez que o veículo elétrico vai morrer, que já morreu 3 vezes, e na verdade não tem nada a ver com isso. A tecnologia hoje é completamente diferente do que era há 100 anos atrás, quando teve o primeiro carro elétrico, ou enfim, a tecnologia das baterias, dos motores, enfim. Então, assim, o veículo elétrico não vai morrer. O veículo elétrico simplesmente ele vai naturalmente desenvolver a maturidade da tecnologia, a transição energética vai acontecer por causa de custo, por causa de eficiência, e o mercado vai se ajustar naturalmente. Um pouco mais lento do que as pessoas imaginam. Até falando de uma coisa que é muito querida pelos brasileiros, depreciação, né? Essa questão do subsídio, principalmente nos Estados Unidos, gerou uma situação artificial de que o carro era caro, mas o pessoal comprava com subsídio, então o preço começava a cair, o preço do veículo elétrico usado começou a cair muito, né? Sim. Então, você acha que a depreciação do carro elétrico, antes de ser amplamente adotada aqui no Brasil, ela vai conseguir se estabilizar? Tem 2 pontos interessantes que você colocou. O primeiro é essa do subsídio, que realmente cria uma distorção no mercado. E a segunda é o seguinte. Os veículos, por que a gente tem uma venda, o preço do usado elétrico ele é tão mais barato do que o novo? Por que existe essa depreciação tão grande? Um dos motivos interessantes é porque por que o celular e o computador também seguem essa mesma tendência? Você não consegue vender seu computador velho, ele vale praticamente nada. Porque a tecnologia está evoluindo tão rápido que o novo produto ele é tão melhor que o antigo perde muito mais preço porque o próximo produto é muito melhor. Então não faz sentido você gastar o dinheiro que você vai gastar num carro usado, sendo que o futuro daquele carro, ou o carro presente em relação àquele carro que você está tentando comprar, ele é muito mais barato e melhor. Então essa evolução da bateria diminuindo o custo, os carros ficando mais digitais, oferecendo melhor serviço, gera, de novo, uma depreciação muito maior no veículo usado. Isso é ruim para o mercado, mas mostra que os carros elétricos estão evoluindo muito rápido. Se os carros elétricos não estivessem evoluindo tão rápido, essa depreciação seria menor, que é o mesmo caso dos computadores e dos celulares. Então, assim, para quem faz sentido o veículo elétrico hoje no Brasil? Para o cara que roda 200 km por dia e usa o carro como fonte de renda. Para o cara que vai para o trabalho, não interessa. Interessa carro elétrico quem roda muito em cidade. Seja veículo público, ou veículo comercial, ou veículo privado que o cara usa como fonte de renda. Por quê?
Se você pegar o ciclo de vida útil do carro e você pegar toda a quilometragem que ele faz, o carro se paga em combustível em 3, 4 anos e depois os próximos anos ele já se pagou. Então, por mais que a depreciação dele chegue a zero, você já pagou o valor daquele carro em lucro que você teve em deixar de abastecer o tanque. Então, nessa conta, já faz sentido você ter carro elétrico. Agora, se você é um uso privado, que você anda 10 km por dia, anda 10 mil km por ano, não faz o menor sentido ter carro elétrico, e daí nem importa ter carro elétrico, porque você emite pouco carbono também. Então você vai poucas vezes no abastecer o carro. Então, assim, o subsídio tinha que ser para o transporte público, para quem usa o carro como fonte de renda, e não para o veículo, para o cara que vai comprar um carro de 500 mil reais porque acha que a aceleração é legal de um carro elétrico. Então, além disso, o governo errou também nessa distorção do subsídio. Tinha que ser logicamente pensado para esse tipo de uso, na minha opinião. Agora a gente vai para uma última parte, já indo mais para o final. É uma coisa que brilhou meu olho quando eu vi no seu belíssimo perfil que o Eric Gabriel aqui mandou pra gente, e também o Schwinn que tá ali atrás da câmera, tá até balançando a cabeça, é a micromobilidade elétrica. Sim. Eu sou adepto, o Schwinn também já é, a gente usa bicicleta elétrica, patinete no dia a dia como transporte. Você falou do transporte público e outras coisas mais eficientes para fazer o transporte na cidade de curta distância, que melhor do que um carro de 1,5 tonelada emitindo carbono. Muito melhor. Você é um dos patronos do Campeonato Mundial de Patinete Elétrico. Explica um pouco melhor como é que é isso pra gente. Eu sou um dos fundadores da Federação Mundial de Micromobilidade, que foi criada 5 anos atrás, para justamente pegar a mobilidade, a micromobilidade, que é algo hoje visto como uma coisa que não é sexy, que não é uma coisa que não é legal, e transformar e criar a Fórmula 1 ou a Fórmula E da mobilidade, da micromobilidade. E eu concordo com você. Se você quiser ser sustentável, você não vai comprar um carro elétrico, você não vai comprar nenhum carro, você vai usar o carro como serviço. Principalmente se você mora numa cidade grande. Você pode ter uma bike elétrica, usar o carro, e quando você for viajar, você aluga um carro durante 1, 2 dias, viaja, devolve o carro e continua a sua vida sem carro. Você não precisa de espaço na garagem, você não precisa pagar estacionamento, não precisa pagar imposto, etc. Então, o mais sustentável para uma cidade é promover a micromobilidade e transporte público, antes de fazer subsídio para carro elétrico. E, obviamente, na micromobilidade a gente viu também esse hype cycle de uma forma desorganizada. A gente viu uma explosão desses shares do scooter de uso, daquela Yellow que tinha aqui em São Paulo e tal. Todo mundo quebrou e agora uns produtos novos estão aparecendo, o pessoal está usando, a infraestrutura aos poucos vai se adaptando a isso, os produtos vão ficando mais baratos, as bikes elétricas mais confiáveis, enfim. E eu acho um suplemento muito, muito bom para cidades densamente povoadas igual São Paulo, etc. Apesar de ser perigoso ainda em São Paulo, na Europa o pessoal respeita um pouco mais a bicicleta elétrica, ou a bicicleta de forma geral. E daí a gente criou esse campeonato mundial de patinete elétrico, que é realizado em Dubai, e acontece uma vez por ano. A ideia é a gente promover cada vez mais. Eu espero um dia trazer uma etapa para o Brasil. São patinetes que passam dos 160 km por hora, tração nas 2 rodas, tem mais de 40 cavalos, acelera de 0 a 100 em 4 segundos, e inteiro de titânio, fibra de carbono, e é acessível a todo mundo, custa menos que um kart. Então é algo que a gente espera que democratize um pouco mais o motorsport, seja sustentável, seja democrático, e mais pessoas possam não só assistir motorsport, mas fazer motorsport. E eu andei com o patinete numa pista de kart. Eu e o Bradley Smith, que era ex-piloto de MotoGP, a gente fez esse teste. E ele achou difícil, eu achei praticamente impossível, e tomei 8 segundos do Bradley Smith. Mas é um esporte muito, muito difícil e muito, muito divertido. Então eu acredito que vai ter um segmento bem interessante. Então, só para quem tá rindo aí patinete, meu Deus, né? Com meio cavalo o pessoal já se mata, né? Com 40 cavalos... Não, é muito, muito rápido. O patinete é tão forte que você consegue fazer burnout com o patinete. E é pneu slick, você pode escolher pneu macio, pneu médio, freios hidráulicos. O patinete a sensação, quando você está num patinete desse, nessa velocidade, é muito diferente, porque o patinete é muito leve, ele pesa 30 quilos. Então, sua distribuição de peso do corpo faz todo o movimento. Então, fisicamente é muito difícil. Quem quiser entrar, chama eScooter Race no Instagram.
ou a FMS, se quiser procurar no LinkedIn ou em outras áreas, Federation for Micromobility and Sport. E se tiver interesse, é só contactar a gente e de repente a gente consegue fazer uma etapa aqui no Brasil. Bem, eu tenho interesse. Mas, gente, a gente vai ficando por aqui, agradecendo mais uma vez a presença do Lucas de Grassi. Se quiser se despedir e deixar aí onde a gente pode encontrar, conhecer mais o que você faz. Eu que agradeço, muito obrigado pelo tempo. Meus canais é @lucasdegrassi no Twitter, Instagram, LinkedIn. Fique à vontade de mandar as perguntas, muitas vezes eu tenho tempo para responder. Muito bem. Pessoal, muito obrigado aí pela atenção de todos e até a próxima. Tchau, tchau.